Olá, meu nome é Manuel Gibson. Veremos neste vídeo tensões e correntes contínuas e alternadas e como os capacitores e indutores se comportam para esse tipo de sinais. Veremos os seguintes assuntos: tensão contínua, comportamento dos componentes de tensão contínua, tensão alternada e faremos algumas considerações finais. Vamos iniciar pelo item tensões contínuas. A figura mostra a representação ao longo de tempo de uma fonte de tensão contínua ideal. Não há variação ao longo do tempo. Temos à esquerda o símbolo, a notação simbólica de uma fonte de tensão ideal, e temos à direita o valor da tensão versus tempo. Mais uma vez, não há variação ao longo do tempo. Esse é o modelo ideal. Já o modelo real, a curva vermelha, temos uma curva de descarga. Conforme passa o tempo, a bateria ou essa fonte vai perder energia. Uma fonte de tensão contínua comum é as baterias utilizadas em automóveis, nossos celulares, equipamentos portáteis. Esse modelo mostrado não é recarregável, embora existam, claro, baterias recarregáveis. Exemplo de baterias recarregáveis: baterias de automóvel ou de tração do motor de arranque e a bateria do celular. Aí está o modelo esquemático de uma fonte real. Temos uma fonte ideal e uma resistência interna, que não é um componente discreto, é um modelo que reúne os efeitos da bateria. Conforme a bateria vai se descarregando, essa resistência interna vai aumentando, reduzindo a corrente disponível na saída. A fonte ideal apresenta resistência interna igual a zero. Como se comporta o resistor em tensão contínua? A relação entre tensão, resistência e corrente é dada por essa equação. A tensão é R, resistência, vezes I, que é a corrente. Aí temos um circuito de uma fonte de tensão ideal alimentando um resistor. A potência dissipada por esse resistor é dada pelo produto da tensão sobre o resistor vezes a corrente que nele circula. No primeiro exercício, nós vamos calcular a corrente e a potência sobre um resistor de 100 ohms quando é ligado a uma fonte de tensão contínua ideal de 30 volts. A corrente é calculada de U sub R e temos 0,3 amperes ou 300 miliamperes. A potência 9 watts. Você não pode usar aqueles resistores pequenos de SMD. E o capacitor? Num estado estacionário, o capacitor comporta-se como um circuito aberto e vai se carregar com a tensão a ele aplicada. Já um capacitor descarregado comporta-se como um curto-circuito quando se aplica uma tensão instantânea a ele. Cuidado com essa corrente de curto. O carregamento do capacitor ou a tensão final que ele vai alcançar vai depender, claro, da fonte, do capacitor e da constante de tempo de carga. Temos na figura uma fonte ideal alimentando um resistor e um capacitor. Essa resistência limita a corrente de curto quando do acionamento da chave CH1. Já agora à direita, nós temos um modelo de carregamento da tensão. A curva em azul mostra como a tensão vai variando ao longo do tempo, até chegar no valor final, o final. O valor que aparece no eixo do tempo, RC, é a constante de tempo do circuito, que é dada pelo produto R vezes C. Sim, ohms vezes farad é igual a segundo. Nesta tabela, temos agora qual o valor percentual no capacitor em relação à tensão final em função de várias constantes de tempo, 1 RC, 2 até 6 RC. Observe que a partir de 5 RC, a tensão no capacitor é mais do que 99% da tensão final que ele vai alcançar. Essa é a equação que você vai utilizar para o cálculo da tensão ou carga do capacitor. No próximo exercício, nós temos um capacitor descarregado ligado a uma chave, um resistor e a fonte de tensão. Nós queremos saber a tensão instantânea no exato instante que se inicia a carga do capacitor, a tensão no capacitor depois de 120 milissegundos, a tensão no capacitor depois de 600 milissegundos e, finalmente, qual o valor da tensão final de equilíbrio no capacitor. Vamos calcular inicialmente a constante de tempo do circuito, R vezes C, 0,2 segundos ou 120 milissegundos. Quando você liga a chave instantaneamente, o capacitor descarregado, então a tensão sobre o capacitor é de 0 volts. 120 milissegundos depois, nós temos que a tensão é 63,2% da tensão final, que é 20 volts. Logo, 12,64 volts no capacitor. 600 milissegundos, nós temos que a tensão agora já é 99,30 da tensão final de 20 volts, ou seja, 19,86 volts. A tensão final de equilíbrio é 20 volts. Estamos considerando o capacitor ideal sem perdas. E o indutor, como é que ele se comporta em tensão contínua? No estado estacionário, o indutor é um curto-circuito e é percorrido pela corrente máxima que a fonte consegue drenar. Quando é ligado à fonte de tensão
instantaneamente, o indutor comporta-se como um circuito aberto. A corrente que vai percorrer o indutor vai depender da fonte, da resistência do enrolamento. Aí temos a situação, uma fonte de tensão, uma chave, ligando uma resistência ao indutor. A resistência R serve também para limitar a corrente de curto no indutor. E aí está a nossa curva de corrente no indutor. Observe que a nossa constante de tempo agora é L sobre R. E que também, depois de 5 constantes de tempo, temos praticamente mais de 99% da corrente final que vai percorrer o indutor. No exato instante do acionamento, a corrente é zero. No próximo exercício, nós temos um indutor ligado a uma fonte por um resistor e queremos saber qual a corrente no exato instante que ligamos a chave, a corrente no indutor depois de 12 microsegundos, depois de 60 microsegundos e qual vai ser a corrente final de equilíbrio no circuito. Vamos inicialmente calcular nossa constante de tempo e achamos que é 12 microsegundos. A corrente final do circuito vai ser limitada pela resistência de carregamento e vai dar um valor de 0,2 amperes ou 200 miliamperes. No instante do acionamento, a corrente é zero. 12 microsegundos depois, utilizando a equação, temos uma corrente de 126,4 miliamperes ou 0,1264 amperes. 60 microsegundos após, temos 99,3% da corrente final, 0,1986 amperes ou 198,6 miliamperes. A corrente final de equilíbrio é 0,2 amperes ou 200 miliamperes. Estamos supondo o indutor ideal, com uma resistência do enrolamento igual a 0 ohms. Vejamos agora em tensões alternadas. Nós vamos falar um pouco sobre o sinal alternado e em vídeos posteriores o comportamento dos componentes em tensões alternadas. Primeiro nós vamos falar só de sinais senoidais e a pergunta é: por que nós só usamos sinal senoidal em nossas análises? Muito fácil. Em telecomunicações nós podemos obter um sinal complexo e aplicando a série de Fourier e decompô-lo em um somatório de sinais senoidais. Depois você analisa o efeito de cada um desses sinais senoidais pela superposição. Por exemplo, onda quadrada, um somatório dos harmônicos ímpares. Aí está o modelo de uma fonte de tensão alternada. Temos terminais A e B e letra minúscula o G de T do gerador. Geralmente utilizamos letra minúscula para geradores de tensão alternada. Esse é o sinal que você veria no instrumento que analisaria o sinal ao longo do tempo. Um osciloscópio, por exemplo. Temos os tempos, os ciclos. Este é o valor de pico positivo, o máximo valor e esse é o valor de pico negativo. Se você vai trabalhar com detetores ou controladores de tensão, é bom saber quando que ocorre o cruzamento de zero. Por exemplo, T2, T4, T6, T8, T10 e assim sucessivamente nesse sinal. Em telecomunicações, nós trabalhamos geralmente com valores eficazes das ondas senoidais. Nós podemos agora relacionar valor de pico e eficaz pela equação mostrada. O valor eficaz é o valor de pico sobre a raiz de 2, ou 70,7% do valor de pico. Aí está a equação. Cuidado, só vale para sinais senoidais. Esse é o valor eficaz, 70,7% do valor de pico de uma onda senoidal. Observe que de 0 até T4, a onda passou por todos os pontos de tensão que ela vai alcançar. Isso caracteriza um ciclo completo. Então, de 0 até T4 é um ciclo completo. Sim, poderíamos fazer também de T2, seguindo até T6, um ciclo completo. Assim como também de T5 até T9. A onda passa por todos os valores que ela pode passar. A distância entre dois pontos, ou ciclo completo, é chamado de período da onda, expresso em unidade de tempo, segundo. A relação entre a frequência e o período é dado por essa equação. A frequência é o inverso do período, frequência em hertz e o período em segundos. No próximo exercício, nós temos o valor de tensão de pico do sinal e o período desse sinal. Nós queremos saber o valor eficaz e a frequência desse sinal. Aplicamos a equação para tensão eficaz e achamos 141,4 volts. A frequência é dada por 1 sobre T e nós descobrimos que é a nossa famosa sinal de 60 Hz, tensão da rede em 60 Hz. Nós podemos agora caracterizar instantes de uma onda alternada, um sinal alternado de uma onda, por exemplo, através da fase expressa em graus ou radianos. Um ciclo completo
completo é 360 graus ou 2π radianos. Evidente que meio ciclo, 180 graus ou π radianos. Observe que o ciclo completo, 360 graus ou 2π radianos. Quando trabalhamos com sinais senoidais, círculo, é muito mais fácil trabalharmos com radianos. No entanto, sabemos que a maioria das pessoas costuma achar que trabalhar com graus é mais comum, mas o radiano é extremamente útil. Assim temos um ciclo completo que equivale a 360 graus ou 2π radianos. O ciclo continua. Agora temos em comprimentos de onda. Observe os submúltiplos, lambda sobre 8, lambda sobre 4, lambda sobre 2. Você pode relacionar qualquer um desses instantes, comprimentos de onda, com o ângulo da onda, sabendo que 360 graus ou 2π radianos é um lambda completo. É um ciclo completo da onda. Lambda é o comprimento de onda da onda, expresso em múltiplo ou submúltiplo do método. E a relação entre frequência e velocidade de comprimento de onda vai ser dado por V é F vezes lambda. Para o caso do vácuo de ondas eletromagnéticas, nós temos que lambda 0 em metros, 300 sobre a frequência em megahertz ou 0,3 sobre a frequência em giga. E no próximo exercício nós vamos trabalhar com frequência de 1 mega, 27 mega, 432 mega, 2,4 giga, 12 giga e 40 giga e vamos calcular qual é o comprimento de onda no vácuo para essas frequências. Nosso primeiro caso, nós temos que para 1 megahertz o comprimento de onda no vácuo 300 metros. Já na frequência de 27 mega, temos 11,1 metros. O pessoal que utiliza essa faixa costuma referir-se como faixa dos 11 metros. 432 MHz leva um lambda de 0,69 metros, também conhecido como faixa dos 70 centímetros. 2,4 GB é Wi-Fi, 12,40 microondas. Observe que os comprimentos de onda vão se tornando cada vez menores com o aumento da frequência. Relembrando, um ciclo completo, um período, 360 graus, 2π radianos ou um comprimento de onda. Aí nós temos a onda representada em comprimento de onda, fase e graus. Uma onda senoidal em 100 MeV é atrasada em 2 nanosegundos. Determine o atraso em graus e em radianos. Nós calculamos o período da onda, 10 nanosegundos. O período completo são 360 graus. 2 nanosegundos, que é um quinto, 72 graus. 10 nanosegundos, período completo, são 2π radianos. 2 nanosegundos, um quinto, 0,4 π radianos. Sim, você pode usar sua máquina de calcular e multiplicar 0,4 vezes o valor de π. 0,14, 15, 92 e assim vai. No próximo exemplo, nós temos agora um pedaço de um segmento de cabo coaxial. O fabricante está nos informando que a constante de fase dele, a velocidade relativa, é de 64%. E nós temos um comprimento de 2,5 cm. Agora nós queremos saber qual é o comprimento elétrico em grau radiano e comprimento de onda para as frequências de 10, 300 MeV e 2,4 e 12 GB. Primeiro vamos obter uma equação que relacione a velocidade de fase, frequência, corrente de onda em centímetro, a partir da nossa equação conhecida. Aí está, lambda em centímetro é VF vezes 3 vezes 10 oitava sobre F em megahertz. Vai facilitar a nossa vida usar essa equação. Sabe também que um comprimento de onda equivale a 360 graus e a 2π radianos. Então vamos começar com 10 MHz. Vamos calcular o comprimento de onda em centímetro para 10 MHz. E obtemos 1920 centímetros ou 1,92 metros. Um comprimento de linha, o cabo de 2,5 cm, vai ser 2,5 por 1920, 1,3 vezes 10 a menos 3, cerca de 1 milésimo de comprimento de onda. Então esse cabo é muito pequeno em relação ao comprimento de onda de operação. A defasagem em graus, 0,4 graus. Em radianos, 8,18 vezes 10 a menos 3 radianos. Então observe que essa linha é muito pequena em relação ao comprimento de operação. Significa, então, um segmento de 2,5 cm de cabo com velocidade relativa de 64% em 10 MHz leva um atraso entre entrada e saída de 0,468 graus ou 8,18 miliradianos, o que equivale a 1,3 vezes 10 a menos 3 do comprimento de operação de onda na linha. O comprimento de onda, então, é cerca de 770 vezes maior do que o comprimento da linha de transmissão. Já em 300 MHz, temos agora 0,039 de lambda. Nosso lambda, 64 centímetros. O atraso em graus, 14 graus. Em radianos, 0,245 radianos. Significando agora que esse segmento ele já está começando a ficar comparável com o comprimento de onda de operação. Ainda é menor, mas começa já a ficar mais comparável. Em 2,4 GB, nós temos agora 0,3 de lambda. O atraso em graus
graus, 112,5 graus. Em radianos, 1,963 radianos. Significando então que um segmento de 2,5 cm para um lambda de 8 centímetros vai levar a esses atrasos em graus de radianos. Já em 12,0 GHz ou 12 GHz, nós temos que o comprimento de onda é 1,6 centímetros. A linha é maior do que um comprimento de onda. A linha comporta mais de um comprimento de onda, mais de um comprimento de onda e meio, na verdade 1,5625 lambda. O atraso em graus agora, 206,5 graus. Nós estamos usando a menor designação do arco. Em radianos, 0,5625 radianos. Temos a nossa mesma conclusão. Observe que conforme o comprimento de onda vai ficando menor em relação à linha, é porque a frequência está ficando cada vez mais alta. Em alta frequência, nós temos que trabalhar com comprimento de onda de linha bem pequenos. As nossas considerações finais: compreender o significado e as relações entre sinais e componentes elétricos é a pedra fundamental do nosso conhecimento em eletricidade, eletrônica e telecomunicações. Dominar esse conhecimento é o que nos faz profissionais nessas áreas. Neste vídeo, apresentamos alguns conceitos básicos que vão formar base para o que vem a seguir. Estamos interessados em trabalhar em circuitos elétricos e com um analisador vetorial de redes em alta frequência. O primeiro passo que acabamos de dar é o início dessa jornada. O que nós vimos neste vídeo? Sinais de tensão e corrente contínua, alguns parâmetros dos sinais de tensão alternada senoidal, estamos preocupados com sinais senoidais, e o comportamento instantâneo em DC de indutores e capacitores. A análise de corrente alternada ficará para vídeos mais à frente. Começamos sobre valor de pico e valor eficaz, frequência, período, fase e comprimento de onda. O que nós vamos ver no próximo vídeo? Imitância, admitância e impedância. Estamos particularmente interessados em compreender o comportamento desses componentes, como eles se comportam em relação a frequências mais altas. E vamos trabalhar posteriormente com fasores. Veremos o comportamento em estado estacionário de resistores, capacitores e indutores. Até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.